estamos aqui para mais uma aula onde nós vamos falar a respeito de segurança do trabalho aplicada na obra, né? O que nós precisamos atender? Que tipo de documentação nós precisamos ter para conseguir atender aos requisitos relacionados à segurança do trabalho na nossa obra? Essa live vai ser dividida em 3 etapas, pelo menos é a minha expectativa, né? Que o assunto é extenso, mas a ideia é que nós possamos falar um pouco a respeito da documentação necessária, né? A documentação que nós precisamos ter em obra, a parte de documentação de colaboradores, o que nós precisamos ter desses colaboradores na obra, e um pouco da questão de campo mesmo, das inspeções aí relacionadas à obra mesmo, a você está circulando ali, a equipamentos e tudo mais. Começar falando aí, uma perguntinha que eu coloquei no Instagram essa semana, né, que era perguntando, será que o engenheiro precisa saber de segurança do trabalho? Né? E foi legal porque 100% das respostas disseram sim, o engenheiro precisa saber sobre segurança do trabalho. E é uma realidade. Só que o triste dessa realidade é que, em geral, na faculdade, a gente tem pouquíssimo conteúdo sobre isso, com raras exceções, uma ou outra universidade que pode ter um pouco mais aí de apreço pelo assunto, né? Um ou outro professor que gosta mais e acaba puxando um pouquinho sobre isso, mas, em geral, a gente tem pouco sobre esse assunto. Quando eu vou em obras, o que eu percebo que as obras que muitas vezes o engenheiro tem um cuidado maior é aquele engenheiro que já fez uma especialização, uma pós em segurança do trabalho. Então aí, nesse caso, a gente vê que a obra tem realmente uma visão um pouco diferente. Mas em geral, o engenheiro realmente não dá tanto valor e ele sempre acaba achando que é responsabilidade do técnico, somente do técnico. Mas a gente tem que pensar que nós temos obras pequenas e que essas obras não têm técnico de segurança, né? Às vezes tem uma empresa contratada onde esse técnico vai lá na obra, em alguns casos uma vez por semana, em alguns casos uma vez cada 15 dias, em alguns casos uma vez por mês. E aí, isso é suficiente? Porque o que a gente tem que ter em mente é que, independente do porte da obra, o risco ele existe sempre, independente de você ter um funcionário ou você ter 500 funcionários, né? Com técnico na obra ou sem técnico na obra, o colaborador está exposto. Então vamos lá. Então a gente vai falar essa questão da segurança de forma geral, falando preocupados, claro, com o colaborador, mas também com relação à empresa, à construtora, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês dos documentos, começar falando sobre os documentos que a gente precisa ter na obra. E isso dá sempre confusão. Então, assim, nas minhas andanças em auditorias por aí, eu sempre verifico alguma coisa de segurança do trabalho. É claro que não dá tempo de verificar tudo. Então, com o passar dos anos, cada vez mais nós temos requisitos a olhar durante uma auditoria e cada vez nós temos menos tempo. E aí fica difícil. Então, é muito amostral e é óbvio que não dá para ver tudo. A live de hoje, né, nós vamos tratar de questões de segurança independente de auditoria ou não. É claro que eu vou dar comentários, isso aqui não pode faltar de jeito nenhum na auditoria, mas o foco são documentos de forma geral que a empresa tem que ter, que caso ela não tenha, ela está sujeita a multas, né, a notificações do Ministério do Trabalho. Então a gente vai falar de geral o que precisamos ter. A primeira coisa que nós temos que pensar, programas de segurança. Então, a gente está falando do PPRA, a gente está falando do PCMSO, e a gente está falando do PCMAT e a partir de agosto do PGR, né? É o básico do básico, mas que apesar disso ser muito básico, muitas empresas não têm. E as que têm não fazem o uso adequado dos documentos. Então, o que ocorre? Em geral, as construtoras elas contratam uma empresa para a elaboração desses programas. Então, o PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e é o primeiro documento a ser elaborado. Qualquer empresa que tenha um funcionário, ela é obrigada a ter um PPRA, independente, inclusive, do ramo de atuação, né? A gente está sempre focado na construção civil, mas o ramo de atuação não importa, ela sempre vai ter que ter um PPRA. E nesse documento são levantados os riscos por grupo homogêneo, né? As medidas de prevenção administrativas, de treinamentos, de campo, em loco. E aí a gente vai ter o levantamento realmente dos riscos em função do grupo homogêneo que a gente vai estar falando.
E aí já começa um primeiro problema, o que é um grupo homogêneo, né? Então, um grupo homogêneo é aquele que está exposto à mesma situação de risco. E aí começa o problema, porque em geral, e a construção civil tem suas particularidades, que é diferente da indústria, né? Mas em geral, separa-se por função, tá? Só que às vezes essa função o cargo lá, pedreiro, mas ele não faz só serviço de pedreiro, ele faz outras coisas também. Então tem que cuidar um pouquinho com relação a isso. Em geral, o que ocorre? As empresas, elas acabam contratando a construtora contrata uma empresa para fazer esses programas de segurança e quando ela recebe, ela também não confere, ela não analisa o que está sendo entregue, tá? E é muito importante. Por quê? Porque nesse programa de segurança, então, nesse PPRA, a primeira coisa é verificar se os grupos homogêneos, ou seja, a exposição ao risco está correta, né? Se está contemplando todas as funções, por exemplo, que nós temos na empresa, é muito comum não ter todas as funções, então aí é um problema. Então sempre alguém precisa conferir para verificar se está de acordo, tá? PPRA, nós podemos ter um PPRA que é da empresa de forma geral, tá? E nesse PPRA abrange todas as funções, né, relacionadas à obra. E existem situações, e aí varia muito de empresa para empresa, que ela possui um PPRA específico daquela obra. E aí tem vários motivos para isso. Então, normalmente quando você tem uma SPE, né, que daí você tem envolvido outras pessoas, às vezes o funcionário é registrado na SPE, então você vai ter um PPRA separado. Às vezes por exigência do cliente. Então, quando você faz obra comercial industrial, muitas vezes o cliente exige um específico para aquela obra, tá? Então, você só tem que avaliar a situação, mas o importante é que constem todas as funções existentes na obra, que o grupo homogêneo esteja correto e que alguém realmente valide e avalie se está de acordo. Então, vou dar um exemplo bem fácil, bem comum, assim, que a gente percebe. Na obra, sempre tem compactação de solo. E compactação de solo tem risco de vibração. É muito, muito, muito comum pegar para avaliar um PPRA e não ter o risco de vibração ali apontado, tá? Então, alguém precisa fazer essa conferência. Gisele, mas quem? Bem, se a gente tiver um técnico de segurança na obra, ele faria essa verificação. Caso não tenha, cabe ao engenheiro da obra estar dando uma verificada nesse documento, tá bom? Chega uma pergunta, até vou responder já. Eu acho que para começar, né, eu até comentei dessa questão de que se o engenheiro realmente tinha que saber sobre segurança aí, né? E eu falei que sim, porque ele é responsável, se algo acontecer, ele vai responder por isso, né? E chegou uma pergunta para mim pelo caixinha de perguntas, né, nos stories, pedindo uma dica, né, para quem está começando na área de construção civil. E eu achei bem bacana isso, porque realmente, independente de a pessoa ter experiência ou não ter experiência em outra área, a construção civil ela tem algumas particularidades, né? Eu acho que sempre a dica sempre é a gente estudar muito sobre a área que a gente vai atuar, né? Pra gente realmente entender e saber sobre aquilo. E eu sempre dou um exemplo de uma vez onde, numa construtora que eu prestava serviço, a técnica de segurança contratou uma empresa para fazer o PCMAT da obra. E quando chegou lá o técnico para fazer o levantamento, ele não sabia o que era um andaime, né? Então, assim, como é que você vai conseguir desempenhar e fazer uma análise se você não sabe o que é equipamento? Tudo bem, ninguém nasce sabendo, você tem que aprender, né? Mas a gente tem que correr atrás. Mas assim, ó, a minha dica realmente para quem está começando, e eu acho que, claro, para qualquer área, mas a construção civil eu acho que é delicada nesse sentido, é a gente ter humildade. Porque eu já fui professora, né, no curso de técnica de segurança, eu sou engenheira de segurança do trabalho, e eu na época, eu tive vários alunos que foram estagiários, e você percebe uma diferença bem grande, por exemplo, quando é uma técnica mulher ou um rapaz, né, um técnico homem, por causa da abordagem. Então, em obra, normalmente a gente tem pessoas muito experientes que trabalham há muitos anos naquela área. E quando você chega querendo mandar num mestre, por exemplo, que trabalha na obra há 30 anos, e você quer dar de dedo lá no mestre, dizendo, não, você não pode fazer assim, porque isso, porque aquilo, tem problema. Eu já tive aluno que quase apanhou na obra, né? Por causa dessa postura mais impositiva. E quando a gente tinha mulheres, então essa é a diferença, assim, no sentido da abordagem, né?
a mulher ela dificilmente chegava nessa pegada do bater de frente, do medir força, né? E aí com mais jeitinho ela acabava conseguindo se aproximar. É só uma situação que aconteceu realmente comigo, mas o que eu acho que é o segredo é a humildade. Então, assim, não chegar querendo com arrogância, querendo mandar numa pessoa que trabalha na obra há 30 anos, né? Eu acho que você tem que se aproximar de quem conhece o dia a dia da obra para conseguir aprender o máximo possível e entender as particularidades da obra e aí trazer essas pessoas para trabalhar com você e não contra você. Né? Porque em geral, se a gente não conseguir trazer esse pessoal para o nosso lado, nada vai acontecer, porque uma andorinha sozinha não faz verão. Então não adianta você ter um super técnico, mega qualificado, que sabe tudo, mas se ele não conseguir conquistar as pessoas e trazê-las para o seu lado, de nada vai adiantar. Então eu acho que se a gente tiver humildade de chegar e falar que não sabe e pedir ajuda e mostrar a importância da segurança, de fato, eu acho que a gente só tem sucesso, né? Agora, realmente, se a gente quiser impor, não importa quanto tempo de experiência você teve fora, em outros lugares, né? Então, claro, se você tem experiência na construção civil, é mais fácil. Mas, por exemplo, essa pergunta que chegou para mim na caixinha é um técnico que tem bastante experiência em outro segmento, né? Então, claro que toda a experiência é válida, mas eu acho que se você chegar com uma postura de humildade, trazendo o pessoal para trabalhar com você, vai ter muito mais sucesso, tá bom? Se você só quiser aproveitar já responder essa questão, e isso vale para todo mundo, obviamente, certo? Então vamos lá, então eu falei do PPRA, né? E o próximo programa de segurança que não pode faltar, obviamente, é o PCMSO. E os dois andam de mãos dadas, né? Porque o primeiro documento a ser elaborado é o PPRA, e a partir dele, elaborado o PCMSO. E aí começa o primeiro problema. Muitas vezes, quando eu vou auditar, a data do PCMSO é anterior à data do PPRA. Então, opa, como é que pode? Como é que você determina quais os exames que o funcionário tem que fazer baseado no risco, se você ainda não teve o levantamento de riscos, né? Então, em primeiro lugar, existe uma ordem, né? Você vai ter o seu PPRA e a partir dele, para aquelas funções, né, que você determinou ali, com aqueles riscos específicos, vai ser elaborado o PCMSO. Quem é que elabora o PCMSO? Um médico. Quem é que elabora o PPRA? Pode ser um técnico ou um engenheiro de segurança, tá bom? Então, assim, o PCMSO somente o médico. Então, ele vai determinar quais exames vão ser necessários para cada função, de acordo com o risco que foi determinado no PPRA. E esses exames, muitas vezes, o que a gente tem que conferir quando pega o PCMSO? É que os exames é o médico que determina. Ok, a gente não pode interferir nisso, mas a gente tem que avaliar algumas questões. Então, se o colaborador vai fazer trabalho em altura, é pertinente que ele tenha exames relacionados a trabalho em altura, que comumente são o quê? Eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicose, né? Alguns exames que podem verificar se ele tem diabetes, pressão alta ou algum outro tipo de problema que possa interferir no desempenho dele no trabalho em altura. Gisele, mas no meu PCMSO não tem, mas no ASO tem apto para trabalho em altura. Responsabilidade 100% do médico, é ele que está assinando. Então, o que você vai ter que observar? É que no ASO, no atestado de saúde ocupacional, tem que vir o apto para trabalho em altura. Se não vier, você tem que devolver e ele vai ter que providenciar. Então, se não vier, na verdade, você já deveria ter visto o PCMSO primeiro, se contempla exames para trabalho em altura. Se contempla, no PCMSO, no ASO, ele tem que ter feito aqueles exames que foi definido no PCMSO e tem que vir um apto para trabalho em altura. Se não veio apto, né, ou se veio inapto, ok, você já sabe que ele tem alguma situação que ele não pode trabalhar em altura. Agora, se não veio nada, só veio apto para o trabalho, nesse caso você vai ter que questionar por que não foram feitos os exames ou por que não está apto para o trabalho em altura, tá? Agora, se no PCMSO não pedir os exames e ali está apto para trabalho em altura, é um problema do médico. A responsabilidade é dele determinar os exames. Então, para você, tendo apto para trabalho em altura, é o que você tem que garantir.
Agora, se não tem no PCMSO e não tem no ASO, você tem que devolver porque ele vai ter que arrumar, tá bom? Então essa é uma questão que tem que ser observada. É bem comum a gente ter problemas com relação à periodicidade dos exames, então existem periodicidades diferentes para cada tipo de exame. Então quando você tem eletrocardio, eletroencefalo, normalmente são exames, eletroencefalo em especial, normalmente são 2 anos, né, que o médico coloca, daí a audiometria às vezes é 6 meses, então precisa ter uma gestão sobre essa questão do vencimento dos exames, né, e da realização de uma nova consulta aí periódica, tá bom? Então essas questões relacionadas ao PCMSO. Gente, de cada um desses assuntos, na verdade, acho que dava uma live com certeza, né? Dava uma aula específica. Eu vou dar uma passadinha geral em vários tópicos aí pra gente poder ter uma noção geral, tá bom? Mas se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Aí, o que mais que nós temos? Nós temos a questão do PCMAT. Então, o PCMAT é necessário para obras a partir de 20 colaboradores. Obras com menos de 20 colaboradores não têm a obrigatoriedade de ter o PCMAT. Porém, eu acho que ele é um documento super importante. Então, quando a empresa pode, se ela tiver uma preocupação efetiva aí com os colaboradores, ela não está impedida de fazer. Então, ela pode fazer mesmo que ela tenha menos funcionários, tá bom? Então, a partir de agosto, dia 2 de agosto, entra em vigor a NR18, que foi revisada em fevereiro de 2020. Só que houve uma postergação do prazo em função de pandemia e tudo mais, e ela entra em vigor a partir do dia agosto. Nesse caso, não existirá mais o PCMAT, e sim existirá o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Então, existe essa diferença. Hoje nós não estamos falando especificamente aqui do PCMAT, que é o que nós ainda temos em vigor. Esse é um documento super importante, ele tem que ser elaborado, né, por um engenheiro de segurança do trabalho, precisa da emissão de ART, e nesse documento vão ser contemplados todas as questões de riscos aí, medidas preventivas e tudo mais relacionadas a cada etapa, a cada fase da obra. Então você vai ter que pegar todas as fases da obra e fazer um levantamento, propor as medidas preventivas e tudo mais. Nesse documento também devem constar toda a questão de especificação dos EPIs, especificações das proteções coletivas e os projetos de proteção coletiva também, tá? Problemas. Em geral, é muito engraçado, porque eu sempre canto aquela musiquinha do Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Porque você pega o PCMAT e é muito engraçado, porque não tem a obra inteira ali. Então, assim, às vezes a obra realmente não tem teto e às vezes realmente ela não tem piso, né? Então você chega ali e você vai olhar, não tem todas as etapas. Então o documento está incompleto e às vezes faltam etapas bem relevantes aí da obra. Então o PCMAT ele deve contemplar aí todas as fases da obra, né? E contemplando todos os riscos. Então não tem como você fazer um PCMAT se você não avaliar, por exemplo, o planejamento da obra e olhar todos os serviços que essa obra vai executar. Né? Então é uma premissa básica, só que em geral você pega o documento e falta muita coisa. Então quando você receber um PCMAT, você precisa conferir se realmente estão contempladas todas as etapas de obra, tá? Se as proteções coletivas são coerentes, e eu acho um outro problema que nós temos no PCMAT está relacionado com os projetos de proteção coletiva. Por quê? Porque muitas vezes esses projetos eles vêm, só que eles são super genéricos e no dia a dia da obra não é possível fazer realmente a implantação do que estava previsto, em função das características da obra. Entendo que isso não necessariamente é uma falha de quem fez o projeto inicialmente, porque muitas vezes a obra muda de ideia no meio do caminho, ela muda o método construtivo, ela muda o equipamento que ela resolveu utilizar, e aí isso não é feita uma atualização. Muitas vezes isso não é comunicado, muitas vezes não, praticamente sempre, né, acontece de que isso não é comunicado por um engenheiro de segurança, uma engenheira que fez o projeto e, portanto, não é alterado. Também existe uma questão de custo, né, que a empresa não altera também, porque, claro, se você mudar o projeto depois de entregue, você vai ter um custo em relação a isso. Então, tem que ficar atento a essas questões, tá? Existe uma grande discussão aí, que eu sempre comento que o ideal seria que os projetos fossem feitos ao longo da execução da obra, porque aí você tem uma questão mais real, né? E também um acompanhamento durante a execução para a questão ser mais efetiva, tá bom?
Então, o PCMAT é super, hiper importante e vocês têm que ficar muito atentos agora com relação à revisão da norma, tá? NR5, CIPA. Então, CIPA também é uma outra questão que vocês têm que estar atentos, é uma documentação necessária que você tem que estar à disposição. A CIPA, a gente tem uma questão que ela pode ser centralizada ou pode ser por obra, vai depender do número de funcionários. E tem a questão que é sempre uma discussão. Então, se a gente pegar a norma, a NR5, ela coloca que a gente precisa ter CIPA a partir de 51 funcionários, tá? Mas existe uma certa dúvida e uma certa briga. Eu já fiz essa pergunta para alguns advogados, tá? E tem advogado que responde para um lado, tem advogado que responde para outro. Então vamos lá. Se você for aqui do Paraná, né? Se você entrar no site do Sinduscom do Paraná, você vai ver que lá eles orientam que CIPA é a partir de 20 colaboradores. Por quê? Porque a gente tem uma portaria, tá, que determina isso. E essa portaria, ela não foi revogada. Então, houve atualizações da NR5, porém não houve a revogação dessa portaria. Eu vou até olhar para vocês aqui, porque eu não lembro de cor. Ó, a gente tem, se quiserem anotar aí, a gente tem uma portaria, que é a portaria 24, de 27 de maio de 99, e a portaria 33, então são portarias antigas. Só que o grande problema é que elas não foram revogadas, tá? Então, a partir disso, a gente precisaria de CIPA com 20 colaboradores e não com 51, tá? Então, vale para vocês aí, se quiserem consultar o advogado da empresa de vocês, ou mesmo Sinduscom, Seconce, mas se vocês entrarem hoje, eu até entrei lá para confirmar, para não falar bobagem para vocês, sim, está lá essa informação. E eu mesma, pessoalmente, já questionei advogados em relação a isso, e a resposta que eu obtive, em alguns casos, é que não vale NR5, e já tive resposta de outros advogados que falaram não, como a portaria não foi revogada, ela tá valendo, então é a partir de 20 colaboradores. Mas sempre é uma briga. Sinceramente, nas empresas que eu presto serviço, eu sempre prefiro pecar pelo excesso, portanto, fazer. Nós temos um outro item que é um item super importante e que muitas pessoas não sabem o que precisa ser atendido, tá? Que é a questão dos elevadores de obra. Em auditorias, a questão do elevador de obras às vezes dá problema, né? Mas assim, eu sempre falo, não se preocupem necessariamente com a auditoria, mas se preocupem realmente com a questão de segurança, né? Que é o mais importante. Então, tudo que eu falei agora é pedido em auditoria. Então, na auditoria é pedido a comunicação prévia da obra, né? Então, isso tem que ter lá para você poder evidenciar. É pedido os programas de segurança, né? Depois eu vou entrar na documentação dos colaboradores, mas obviamente é verificado a questão do ASO, né? E também, pontualmente, a gente pode verificar quando você está andando na obra, se tem alguma situação de risco e verificar no programa de segurança se aquilo está previsto ou não, tá? Mas elevador, a gente tem uma questão, que é uma questão de campo, mas tem uma questão documental. E é bem pesada essa questão documental com relação ao elevador. E muitas vezes as pessoas não se atentam ao que precisa, tá? Então, assim, primeira questão, se o elevador for locado, o contrato de locação sempre é importante, até porque a empresa que é certificada, a gente vai ter lá no item de aquisição, no 8.4, na parte de equipamentos críticos, uma série de requisitos que precisam ser especificados, porque sim, elevador, grua são equipamentos críticos. Então, a gente tem que atender esse requisito, tá? Além disso, então a gente precisa ter a RT, e a gente tem que ter a RT da montagem, da desmontagem e da manutenção. Às vezes é da mesma pessoa, da mesma empresa, às vezes não. Então você tem que ficar atento. Muitas vezes dá confusão nas ARTs, né? Tem uma, falta outra e fica meio confuso. Então sempre confiram se a ART está correta, tá? Outra coisa, tem que ter o termo de entrega técnica. Então, antes de esse equipamento entrar em operação, o engenheiro responsável, que é o engenheiro mecânico nesse caso, ele tem que ir lá na obra fazer todos os testes, verificar toda a questão do funcionamento e para liberar o funcionamento, ele precisa fazer esse termo de entrega técnica, tá? É um documento super importante e que às vezes, quando a gente pede na obra, não tem, tá?
Outro documento importante é o laudo de aterramento, que também o pessoal acaba esquecendo, tá? Laudo de aterramento, ele é muito importante, afinal de contas, elevador e grua acabam sendo os pontos mais altos da obra, né? E precisa ter um laudo assinado por um engenheiro eletricista com ART. E não é um só. O laudo de aterramento, ele é necessário a cada 6 meses, tá? Então, é importante ficar atento em relação a isso, porque, em geral, o pessoal esquece do tal do laudo de aterramento, tá? Outra coisa, registro de inspeção diária. Então, normalmente você tem um checklist que fica com o operador e esse operador vai anotar manualmente mesmo. Normalmente faz um checklist ali pro mês, né? E ele vai anotar manualmente a inspeção desse equipamento antes do início, né, do trabalho do dia. E caso tenha alguma questão que precise ser ajustada, né, ele já precisa tomar providência antes para evitar qualquer tipo de risco. Você tem que ter o livro de inspeção do equipamento na obra, na verdade o livro de registro, né? Muitas vezes quando o técnico vem fazer a manutenção na obra, ele vai anotar nesse livro de registro todas as ocorrências que tiveram, né? E também mesmo fora disso, caso aconteça qualquer coisa fora do padrão, você vai anotar e é nesse livro também que vai quem faz a manutenção, né, o técnico, vai também fazer todas as observações, os registros. Então, é um livro super importante e também tem que estar disponível na obra. O que mais? Aí vem um campeão. Gente, esse aqui, vocês precisam me contar se na obra de vocês tem. Olha, é um ensaio não destrutivo que tem que ser feito nos eixos, tá? Do monofreios e dos freios de emergência. O que é um ensaio não destrutivo? É o mesmo tipo de ensaio que é feito em solda, né? Em solda estrutural, que você muitas vezes tem ultrassom, líquido penetrante, é um ensaio bem específico e precisa ser feito. E a maioria das pessoas não faz, das empresas não faz. Ah, não faz por má fé? Não faz porque não sabe. Ou não faz porque não lê o que está escrito na documentação de manutenção do equipamento. Quem determina esse prazo, na verdade, vai ser o fabricante. Ele vai determinar que isso vai estar ou no manual do fabricante ou no checklist de manutenção. E lá vai dizer a cada 2 anos, a cada 5 anos. E aí você precisa fazer esse ensaio. Se o equipamento for da construtora, a construtora vai ter que pagar por esse ensaio. Se o equipamento for locado, ela tem que cobrar que a empresa que está locando o equipamento forneça o laudo do ensaio para ela, tá? Um detalhe muito importante, você precisa garantir a rastreabilidade. Como assim, Gisele? O que é a rastreabilidade nesse caso? Vai vir um laudo, mas se esse laudo não falar de que peça que é, de equipamento que é, o que adianta? Então, assim como a gente tem o chassi do carro, né? A gente vai ter lá o equipamento e vai ter uma identificação desse equipamento, um código, alguma coisa. E aí, essa identificação tem que constar no laudo, tá? Pra gente saber que realmente aquele laudo é daquela peça. Porque se o fornecedor te entrega um laudo que diz teste, ensaio não destrutivo do freio do elevador. Que elevador? Né? Então, você tem que poder amarrar. Muitas vezes em obra você tem mais de um, né? Às vezes são várias torres, você tem vários elevadores. De qual que é? Então, tem que ter uma rastreabilidade para você saber que aquele laudo é efetivamente daquele equipamento, tá bom? Então, isso é bem importante. Muito comum dar problema. Hoje em dia, nas auditorias, a gente tem, até acho que as certificadoras, de forma geral, estão pegando mais leve nesse sentido, porque como são muitos itens para a gente verificar, e depois do advento, né, da norma de desempenho e tudo mais, que tem muitos itens a serem verificados, o tempo ficou muito curto. Então, a gente tem partido um pouco do princípio de que se tem uma RT, né, alguém está sendo responsável e está cuidando disso, tá? Então, eu não vou afirmar para vocês que todas as certificadoras estejam cobrando em função do tempo da auditoria, mas o fato é que lá no NR18 está escrito e vocês têm que cumprir, tá? Isso não tem a ver com a auditoria, mas tem a ver com a segurança da obra efetivamente. Então, é importante e precisa ser cumprido, tá? Que mais? Precisa ter um manual do equipamento. Sim, o manual deve ser disponível na obra. Muitas vezes o checklist é feito, inclusive, baseado nesse manual.
Essa questão do manual eu vejo que é sempre um problema quando é equipamento próprio. Porque a empresa compra e a gente não sabe onde esse manual vai parar. Então, às vezes, isso acaba sendo um problema. Mas ele precisa estar disponível na obra para consulta e ele precisa, muitas vezes ele é útil mesmo, ele é necessário para a gente ter a informação, por exemplo, de cada quanto tempo eu preciso fazer um ensaio não destrutivo em relação à questão dos eixos lá e dos freios, tá bom? Que mais? Treinamento. Então, a gente tem que ter o treinamento do operador. Esse treinamento ele é um treinamento inicial de 16 horas e, posteriormente, uma reciclagem anual de 4 horas, tá? Também o que acontece é que muitas vezes a empresa faz o treinamento inicial e esquece da reciclagem, tá? Então, coloquem aí no plano de treinamento de vocês, pode ser no próprio, para quem empresa que é certificada, né? Porque o que eu tô falando vale para certificada ou não. Mas se a empresa for certificada, de repente coloca no PQA da obra. Se for uma empresa que usa um sistema informatizado, nesse sistema informatizado, muitas vezes você consegue colocar validade para ele te dar um alerta, tá? Então, é importante ficar atento a isso. E uma outra coisa, que essa já dei muita não conformidade, tá? E pode ser um problema bem sério, é a questão da escolaridade do operador. Eu não sei se vocês sabem, mas para ser operador, né, de elevador, ele tem que ter ensino fundamental completo. E isso equivale hoje ao 9º ano, né? E aí é um problema. Por quê? Porque muitas vezes você tem um funcionário bacana, esforçado na obra, super legal, dedicado. Você diz, cara, eu vou ajudar esse cara, eu vou promover, ele tem potencial, eu acho que é um cara de confiança, sempre se preocupa com segurança e tal. Eu vou pegar e vou pagar um curso para esse funcionário e vou promover ele a operador de elevador. E aí ninguém se preocupa com essa questão da escolaridade. E foi isso que aconteceu uma vez, na verdade, infelizmente várias vezes, foi mais de uma. Que eu fui auditar e era um processo de promoção, faz parte, né, para eu avaliar a questão da qualificação. E quando eu pedi para ver a escolaridade, ele não tinha e tinha sido promovido. Então, numa situação assim, ele não poderia exercer a função. Então, num caso de fiscalização do Ministério do Trabalho, daria problema. Então, tem que ficar bem atento em relação a esses itens, tá? Então, a escolaridade é bem importante, tá bom? Aí, a gente tem um segundo equipamento, né? Que é bem crítico também. Então, agora nós vamos falar sobre as gruas, né? O que nós precisamos atender em relação às gruas? Ela é parecida, né, com a questão do elevador em alguns aspectos. Então, a gente precisa ter a questão das ARTs, né? Então, só que na grua, a gente tem RT de montagem, de desmontagem, de manutenção e pode ter a de ascensão, né? Quando aquela grua ela vai no prédio, no meio assim, né? E vai subindo. Então, a ascensão da grua. Então, nesse caso, também precisa de uma RT para essa questão, tá? Vamos lá, o que mais? Você tem que ter um plano de cargas. Esse é um documento super importante em relação às gruas, tá bom? Então, ele é um documento bem específico. Existe o anexo 3 da NR18, nessa parte que vai falar especificamente o que precisa constar num plano de cargas da grua. Então, esse documento super sério e precisa ser elaborado e estar disponível. O que mais? Termo de entrega técnica da mesma forma que o elevador. Uma vez que a grua está montada na sua obra, antes de fazer a liberação para o uso, precisa ter esse termo, né? Liberando esse termo de entrega técnica. O laudo de aterramento também, assim como no elevador, precisa ser feito, assinado por um engenheiro eletricista, precisa ter a RT e também tem que ser refeito a cada 6 meses. Então, atenção, façam um checklist com relação aos itens que vocês têm que cumprir em relação ao equipamento, tá? Além disso, treinamento. E aqui a gente tem o treinamento do operador da grua e do sinaleiro amarrador, tá? Então, o sinaleiro amarrador, ele é um treinamento pela ANR, é um treinamento de 8 horas, tá? E na questão do operador em si, a norma diz que é conforme a orientação do fabricante ou mesmo do responsável da obra, tá? Desde que cumprido ao plano de treinamento estabelecido na ANR, tá?
Existe uma carga horária padrão que normalmente o mercado pratica, porque você vai mandar ele fazer o treinamento fora, então normalmente isso já é meio que estabelecido, certo? A gente tem que ter, assim como no elevador de obras, a inspeção checklist diário, né? E a gente vai ter um checklist do operador e do sinaleiro amarrador, tá? Que o sinaleiro ele vai estar focado na carga em si e o operador no equipamento, tá? Então, precisamos ter a questão dos checklists. Uma coisa que é importante quando a gente fala de checklist, gente, ele tem que ser feito, mas caso tenha algum problema, alguma ação tem que ser tomada, porque muitas vezes também eu vou auditar e chega lá, o que acontece? Não conforme, não conforme, não conforme, tá, mas aí você continua trabalhando todo dia não conforme? Então, você tem que tomar uma ação. Entendo que existem algumas questões que não impedem o funcionamento do equipamento. Ok, dá tempo, você pode continuar com o equipamento funcionando até que o problema seja resolvido. Mas você precisa registrar que esse problema realmente já foi solicitado, que está em tratativa, né? Não pode ficar simplesmente não conforme no checklist e ninguém faz nada, porque aí fica muito fácil também, né? Sem contar o risco, obviamente. Então a gente tem que sempre avaliar se aquele probleminha é um problema que pode efetivamente afetar a segurança de alguém, gerar um acidente grave, ou se às vezes realmente é um probleminha que dá para esperar, tá bom? Que mais? Então, manutenção do equipamento, manual do equipamento, desculpe, a gente precisa ter também, mesmo caso, se a grua é da empresa, muitas vezes esse manual some, tá? Só que ele é importante porque a partir dele a gente vai fazer o checklist, tá? E providenciar as manutenções. Em geral, você contrata uma empresa especializada, mesmo quando a grua é própria, você contrata uma empresa especializada para fazer essa parte de montagem, desmontagem e manutenção. Então aí essa empresa também pode te fornecer aí o checklist, a documentação, mas pela norma o manual tem que estar disponível, tá? O contrato de locação também, acho que eu comentei já, então a gente precisa ter também o equipamento crítico e também, segundo o SIAC, né, o PBQPH, você tem que ter uma tratativa especial porque é um equipamento crítico, tem que ter um contrato que atenda uns determinados requisitos. Então é importante, somente o contrato do locador muitas vezes não é suficiente porque nele não constam todas as cláusulas que você precisa. Então muitas vezes você tem que fazer um complemento a esse contrato, tá bom? Tem uma questão que essa também é bem crítica, sinceramente é difícil a gente ver por aí. Mas a norma diz que gruas que tenham mais de 20 anos de fabricação, tá? Ou que não tenham identificação do fabricante, tá? Ou do importador, ela tem que ter um laudo, tá? Estrutural, tá? Quanto à integridade da sua estrutura, e esse laudo também tem que ter ART. E para complementar, tem que ser feito a cada 2 anos, tá? Então isso é bem difícil, sinceramente, acho que eu não lembro de ter visto um laudo desses por aí. Então, mas a norma pede, tá especificado lá, então precisa ser feito, tá bom? Olhem, né, para verificar na empresa de vocês como é que tá essa questão da grua, se ela é sempre locada ou se ela é própria, né, mas atenção a essa questão, tá? Porque mesmo que se ela for locada, se ela for uma grua antiga, vai ter que ter um laudo que comprove a integridade da estrutura da grua, certo? Ok, vou falar assim, rapidinho, até porque a gente tem bastante coisa, né, e nossa, acho que não vai dar tempo de falar tudo que eu tinha previsto, né? Mas eu vou falar um pouquinho de andame e de proteção de periferia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa noite. A escolaridade mínima dos operadores e do sinaleiro amarrador é a mesma do operador de elevador? Na verdade, não tem nada especificado, tá? A norma só especifica a questão da escolaridade para o elevador. Para o sinaleiro amarrador e para o operador da grua, a norma não especifica escolaridade mínima. Né? Não faz muito sentido, né? Mas na verdade é assim. Hoje é assim, tá bom? Então vamos lá. Andames. A mesma coisa, a gente tem que estar atento ao tipo do andame que nós vamos ter na nossa obra. Por quê? Conforme a característica do andame, pode ser que tenha alguma coisa diferente. Mas em geral, a gente também precisa ter RT. Então a gente vai ter que ter RT do projeto desse andame, tá? Da montagem e da desmontagem desse andame.
Então, o projeto de fabricação, né, de projeto de fabricação do andame, é o fornecedor que vai te entregar. Agora, montagem e desmontagem pode ser do próprio engenheiro da obra, tá? Que na maioria das vezes é o que acontece, tá? A não ser que você contrate uma empresa específica somente para montagem do andame, aí vai ser uma RT dessa empresa, ok? Além disso, os colaboradores que forem fazer a montagem e desmontagem do andame precisam ter treinamento específico também para essa finalidade. Então, se você contratar uma empresa de fora, você tem que cobrar o certificado de treinamento. E caso você tenha os seus colaboradores que vão montar, eles precisam estar treinados. E você tem que ter, se for um andame que vai ficar tipo balancinho, que você vai fixar na platibanda, nesse caso você não pode esquecer que você tem que ter um projeto estrutural com a RT, considerando o dimensionamento, né, do balancim, as forças, o binário de forças aí do balancim na platibanda. Esse é um outro problema, em geral não tem esse dimensionamento. Então, sempre você tem que ter o projeto aí da estrutura, dizendo que aguenta aquele equipamento, tá? Com relação ao projeto de proteção contra quedas, né? Então, a gente tem a parte de periferias, então a gente vai ter a questão de guarda-corpo, a gente vai ter a questão de linha de vida, a gente vai ter a questão de bandejão, né? Então, são vários dispositivos de ancoragem de forma geral. Então, a gente vai ter várias situações relacionadas à proteção contra quedas e todas elas precisam de dimensionamento, projeto e ART, tá? Então, atenção a isso. É importante vocês já pensarem nessas questões antecipadamente, já antes do início da obra. Porque muitas vezes depois, chega na hora H, eu não tenho onde fixar. Isso aqui não dá para fazer. E aí você fica naquelas situações onde o colaborador fica muito exposto e muitas vezes você não consegue resolver. Então, com relação a proteção contra quedas, pensem já na fase de planejamento como que pode resolver essa situação. Talvez seja a hora de você chamar realmente um engenheiro de segurança já nesse momento para começar um estudo do projeto de proteção aí, contra quedas, tá bom? Maravilha! Agora vamos falar sobre a documentação de pessoal. É um outro problema, tá? Aí vai variar um pouco de empresa para empresa. Algumas empresas ainda têm documentação totalmente física, em meio físico. Outras empresas já têm em meio digital. Tanto faz. O importante é que você tenha o documento disponível, tá bom? Quando você tem um sistema informatizado, ajuda muito, porque você pode colocar lá, você pode colocar a validade de documento, ele lembra você que está atrasado, e aí acaba funcionando melhor. Mas não importa, você pode ter uma planilha para fazer o controle, você vai fazer a sua gestão. Mas o que não pode faltar? Então, a gente tem que ter a ordem de serviço, né, por função, lembrando que ela tem que ser datada e assinada. Então, muitas vezes, quando eu vou auditar, eu chego lá, só tá a ordem de serviço com o nome do funcionário, mas não tem data nem assinatura. Ou seja, é a mesma coisa de não ter o documento. Então, é um documento simples, mas nesse documento a gente tem que informar os riscos, as medidas preventivas, né? As orientações em relação ao trabalho que ele vai executar. Além disso, a gente tem a questão do EPI, né? Então, a gente tem que fornecer o EPI de acordo com o risco que ele está exposto, porque muitas vezes você chega lá, não tem compatibilidade do risco com o EPI que ele recebeu. Então, às vezes ele está exposto a trabalho em altura e não tem cinto. Às vezes ele está exposto a ruído e não tem protetor auricular. Ou ao contrário, às vezes ele não está exposto e tem a entrega, né? Então, tem que ser compatível. Problema em relação à entrega de EPI, normalmente em relação aos empreiteiros. Por quê? Porque você pega aquele primeiro comprovante de entrega e não atualiza mais, tá? E a gente precisa ter o comprovante de EPI sempre atualizado. Então, estabeleça uma periodicidade para atualizar esse comprovante com os empreiteiros e aí peça para que eles entreguem, tá? Tudo que a gente está falando aqui com relação à documentação, vale para funcionário próprio, como para funcionário do empreiteiro, não importa. A diferença é que quem tem que providenciar tudo é você, e a do empreiteiro, ele vai contratar, ele vai providenciar e vai entregar para você uma cópia do documento, tá bom? Então, é um acordo, vocês podem acertar em contrato, qualquer coisa diferente também, mas a documentação é necessária, tá?
treinamento. Então, a gente tem treinamento da NR18, que é o treinamento admissional, é um treinamento com carga horária de 6 horas, tá? E muita gente coloca validade nesse treinamento. E na norma não está estabelecida uma validade para o treinamento admissional. A princípio, como o nome já diz, ele é admissional, é na admissão, é quando ele entra. Posterior a isso, o que a norma estabelece são treinamentos periódicos que devem ser feitos quando? Eles devem ser feitos quando tem mudança de atividade. Então, ele estava trabalhando na parte de concretagem, só que agora ele está fazendo alvenaria. Então, ele tem que ter um novo treinamento nessa nova etapa porque os riscos mudaram, tá? Então, mas isso é um treinamento periódico. O treinamento admissional não tem por que ele fazer com data de validade, tá? Que mais? NR35, tá? NR35 é um treinamento de 8 horas e ele tem validade de 2 anos. Então, a cada 2 anos tem que ser feita a reciclagem em relação a esse treinamento. E aí veio uma outra perguntinha também, né, pelo Insta. Quem pode ministrar os treinamentos de segurança relacionados a essas NRs? NR18, NR5, NR35, né? Quem que pode ministrar? Então, vamos lá. A norma muitas vezes não deixa claro. Na NR18, ela não cita em parte nenhuma quem pode dar esse treinamento. Então, a princípio, em geral, os treinamentos são dados pelo técnico, mas se for uma empresa que não tenha técnico de segurança, o engenheiro pode dar o treinamento. O que ele precisa é atender ao que a norma pede com relação ao conteúdo programático, que é falar sobre os riscos por etapa de obra, medidas de proteção, EPIs, né? Então, ele vai olhar lá na norma o que ela pede e vai ministrar. Eu, quando elaboro os PCMATs, eu faço de uma maneira que já fique fácil, que caso não tenha um técnico na obra, o engenheiro fique fácil para ele. Ele só pega o documento, tá tudo mastigadinho ali e ele faz. De fato, se ele tiver que ficar caçando informação, dificulta a vida dele, né? Mas a princípio, NR18 não teria na norma, não tem nada que diga que ele não poderia fazer, tá? NR35 já é diferente. A NR35, a norma não diz quem, a profissão, a função, tá? Mas ela diz que a pessoa tem que comprovar proficiência. Então, e o que é a tal da proficiência, né? É que ele tenha domínio naquele assunto. Então, em geral, para você dar treinamento no NR35, você tem que ter conhecimento da parte de resgate e salvamento, a parte de nós, né? Então, você tem que ter um treinamento para isso. No curso de técnico de segurança, eles têm esse assunto, mas dependendo da escola, com uma abordagem mais ou menos aprofundada, tá? Em geral, na época, atualmente eu não atuo tanto nessa área de segurança, mas alguns anos atrás, lá na fase de 2009, 2008, 2006, até mais ou menos 2010, eu acho. Não, até mais ou menos 2009. Eu atuei fortemente nessa área e aí eu fiz curso de bombeiro profissional civil, eu fiz curso de resgate e salvamento, espaço confinado, várias coisas, resgate na selva, na mata, um monte de coisa. E aí, primeiros socorros, né? Então, toda essa parte. E nesse caso, eu tinha toda a qualificação, por exemplo, tá? Então, você tem que demonstrar. Hoje, por exemplo, eu já não atualizei mais esses cursos, já mudou a norma de bombeiro civil, já mudou um monte de coisa, tem que ter atualização. Então, hoje, por exemplo, eu não fiz cursos de atualização. Então, hoje eu não posso dizer que eu tenho proficiência para dar um curso de NR35. Apesar de ter conhecimento mais teórico do assunto, mas assim, o prático mesmo para ir lá, e por exemplo, nós é uma coisa que se você não faz todo dia, você não lembra mais, você esquece, né? Então, a preocupação é, quem está dando qual a proficiência que ele tem. Então, o ideal é você perguntar, pedir para mandar certificado dos cursos que a pessoa fez para você verificar se ela tem proficiência no assunto, tá? Então, isso é o que a NR35 diz. Aí vem a NR10. A NR10 é específica para serviços em eletricidade. Então, em geral, nós estamos falando dos eletricistas, né?
Então, esse também é um curso que tem validade de 2 anos, só que é um curso com uma carga horária muito maior. Ele tem 40 horas, tá? E aí, na NR, ela também fala, nesse caso, que tem que ter aí conhecimento, né? E eu já ministrei curso de NR10, mas olha só, como assim eu ministrei? Tendo nada de eletricidade. Ok, mas nessa época, inclusive foi mais ou menos nessa época que eu estava bem ativa na questão de primeiros socorros, incêndio, porque eu fui professora de prevenção e combate a incêndios, teórico e prático. E aí no curso, no conteúdo programático do curso de NR10, ele tem toda a parte de eletricidade e depois ele tem a parte de segurança. Tem a parte de segurança do trabalho propriamente dita, tem a parte de incêndio e tem a parte de primeiros socorros. Então, eu ministrava através de uma escola mesmo, que era uma escola que eu lecionava já, mas eles abriam turmas de NR10 para empresas. E daí, eu e um outro engenheiro eletricista, que também era engenheiro eletricista e engenheiro de segurança, nós dividíamos as disciplinas. Então, ele dava toda a parte técnica relacionada à eletricidade e eu dava essa parte mais voltada para a segurança. Tá? Então, desde que com conhecimento específico comprovado na área, não havia nenhum problema em ministrar, tá bom? Então, assim, a regra em geral é, você tem conhecimento para ministrar, você tem como comprovar que você é capaz, né? Então, de forma geral, é isso. Aí, rapidinho, NR12, então é a parte de equipamentos, máquinas e equipamentos. A norma, ela manda olhar as NRs específicas para verificar a carga horária e tudo mais, e lá ela também vai ter algumas questões aí, mas mais específicas dos equipamentos. Aos treinamentos, ela vai mandar para a norma específica, tá bom? ASO, então já falei para vocês, já adiantei um pouquinho, mas o que a gente precisa? A gente tem que ter o ASO de admissão, o de mudança de função e o periódico, tá? Então, o ASO é atestado de saúde ocupacional. Então, quando a pessoa entra de acordo com o PCMSO, o periódico varia, ele pode ser anual, pode ser semestral, a periodicidade do ASO, no caso dos exames, ele varia com a idade da pessoa. Então, quanto mais velha a pessoa, mais curto o prazo. Então, ela tem que fazer com mais frequência, tá bom? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Mudança de função é uma coisa que costuma dar problema, que às vezes o pessoal esquece de fazer ASO de mudança de função, faz ASO para função errada, não faz os exames complementares, tá? Então, atenção para a questão de mudança de função. É bem importante, precisa ser bem avaliado, tá bom? Principalmente porque às vezes você promete a promoção para a pessoa e depois pode dar problema. Então, cuidado nessa questão, por exemplo, que a gente falou da escolaridade, a questão de se ela já no ASO anterior tinha algum tipo de restrição e aí você promete uma promoção numa função que tem a ver com aquela restrição. Então, atenção aí. Com relação a ASO, outro item que é muito importante é essa questão de quem vai controlar as restrições. Porque o fato da pessoa ter uma restrição para trabalho em altura não quer dizer que você não pode contratar. Só quer dizer que você tem que ficar de olho porque ela não pode trabalhar em altura. Eu mesma já tive em obra colaborador que não podia trabalhar em altura, mas ele trabalhava só na serra circular, na bancada. Não tinha problema nenhum. Só na central de armação. Não tinha problema nenhum. Ele só não podia subir. Tá? Mas alguém tem que gerenciar isso. Então, vocês têm que pensar. Normalmente se gerencia numa planilha. Outra coisa que é um problema. A pessoa que recebe o ASO não comunica os demais. Então, às vezes, quem recebe o ASO é o RH e não comunica o engenheiro e o técnico de segurança. Como é que eles vão saber que não pode, né? Ou vice-versa, o técnico recebe e também não comunica o engenheiro, então não comunica o RH. Em geral o RH sabe, só que o problema do RH é que ele não olha, ele não presta atenção nos detalhes, porque muitas vezes ele não sabe que aquele funcionário faz algum trabalho em altura, tá? Então, atenção a isso. E com relação a acidentes de trabalho, então não esquecer que caso tenha algum acidente de trabalho, tem que ter CAT e tem que ter a investigação do acidente, tá? Então, isso que eu falei aqui é tudo questão de documentação. Então, documentação inicial da empresa, de equipamentos e documentação de funcionários. De forma geral, tudo isso pode ser auditado. Então, se você tem uma empresa certificada, tudo isso pode ser verificado.
Vai depender do tempo do auditor e do conhecimento que ele tem. Então, acho que variam as duas coisas também. Mas, independente de auditoria, tudo isso deve ser cumprido. Dá pra gente fazer uma live só falando sobre análise de documentos. Isso eu acho fantástico. Adoro analisar documentos de segurança quando eu vou nos meus clientes. Eu gosto da área, então eu gosto bastante da área e eu acho importante, eu gosto de analisar porque eu acho que é uma oportunidade de esclarecer uma série de coisas que normalmente a empresa não sabe, que os profissionais que estão ali, que são os responsáveis por aquele documento, não sabem. Então, daria uma aula, dá pra gente fazer uma live de alguém que queira que analise um documento, seria fantástico, seria bem legal. Se tiverem algum documento que vocês queiram analisar, manda aí que a gente converse. Acho que seria bem bacana. Agora eu vou falar assim pra gente encerrar, vamos ver se vai dar tempo, da parte de campo, né? Espero que o Instagram não derrube a gente, mas vamos lá. Então a gente tem a questão de serra circular. Então serra circular é um equipamento super crítico e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem algumas questões com relação a instalações elétricas, em relação a aterramento, em relação à questão de proteção das partes móveis, coifa, né? Você tem que ter o extintor ali próximo, cuidado com qual extintor você vai ter também. Você não pode pôr um pó químico, por exemplo, que você vai... pó químico não, desculpe, um CO2, que de repente você vai... aquele CO2 faz voar toda aquela serragem pegando fogo, né? Então cuidado, tá? E uma coisa importante é ter a identificação do operador qualificado. Então, normalmente o pessoal faz um cartazinho com a foto, o nome, dizendo quem pode utilizar a serra. Isso é super importante, tá bom? Andaimes, assim, vou falar bem rapidinho também. A gente tem que tomar atenção com identificação se esse andaime está liberado ou não, se o assoalho está completo, se tem o rodapé, se a escada de acesso é adequada, se a madeira não está podre, não pode estar pintada, tá? Se o andaime está fixado na edificação, porque ele não pode também ficar solto. Se tem uma linha de vida independente para o colaborador prender o cinto, porque ele não pode ficar cinto. Imagina, o andaime tá solto e ainda fixa no andaime, vira ele com o andaime e tudo, né? Então, atenção a isso. Com relação à proteção de periferia, então verificar a questão de guarda-corpo, bandejão, dimensionado adequadamente, na altura correta, rodapé, travessão intermediário, né? E a altura, né? Em escadas, cuidado com escadas de mão, as escadas têm que ser tem que ser com cavilhas, né, com reforço. Existe a RTP, que é a Recomendação Técnica de Procedimento da Fundacentro, a RTP 04 fala de escadas, então se vocês tiverem dúvida de como fazer com relação às escadas, então você vai lá dar uma olhadinha nessa RTP que ele tem com detalhes, tá? Deveria ter no seu PCMat, mas caso você não tenha, dá uma olhadinha que lá tem, tá bom? E tem a questão de áreas de vivência. Então, áreas de vivência é a parte de sanitários, vestiário, refeitório, né? É importante que você avalie que a quantidade seja adequada, que ele seja mantido limpo. Eu não vou entrar aqui, até porque não vai dar tempo agora de a gente falar de dimensionamento, mas é importante ficar atento que no PCMat, muitas vezes eu vejo, é uma cópia da norma. Os vestiários deverão ter, deverão ter, não interessa, o que tem, tá atendendo, não tá atendendo, então existe uma série de requisitos com relação às áreas de vivência que são super importantes, e manter a limpeza. Áreas de vivência são sempre um desafio, não é fácil, né? Mas aí entra aquele trabalho diário de estar cobrando, estar pedindo, o pessoal está fazendo DDS, né? Que é o diálogo diário de segurança. Às vezes não é diário, em algumas empresas é semanal, mas é importante que você tenha um momento para fazer uma conversa com a equipe e poder realmente ter o pessoal aí se conscientizando da importância de você mandar Antes de encerrar aqui, avisar vocês que agora em junho eu vou fazer um evento, um super mega evento, vai ser chique, hein, gente? Vou fazer ao vivo no YouTube, num estúdio mesmo, um lugar bacana, onde o evento vai se chamar Trilha do PBQPH. E nesse evento, ele vai ser focado para empresas que querem buscar certificação, mas também para profissionais que querem entrar nessa área, querem ter a possibilidade de trabalhar como consultor e auditor. Eu vou ensinar e vou ter um bônus bem legal, vocês não vão nem acreditar o que vocês vão receber.
tá? Mas eu vou ensinar vocês todo esse processo, esse caminho aí do PBQPH, incluindo algumas questõezinhas aí de qualidade, segurança, meio ambiente e norma de desempenho, tá bom? Então vai ser aí na semana, vai ser 15, 16 e 17 de junho, eu vou estar divulgando, claro, a partir dessa semana aí para vocês, mas conto com a participação de vocês, vai ter um link de inscrição e para vocês divulgarem também para os amigos de vocês, tá bom? Então, gente, obrigada do meu fundo do coração, boa semana para todos, né? E eu espero vocês aqui no domingo que vem. E não esqueçam de compartilhar essa live aí com os amigos de vocês, tá bom? Beijos e até domingo. Valeu, gente. Obrigada.